E aí, gurizada querida, tudo bem com vocês? Essa semana a gente vai continuar os nossos estudos de bioquímica, vendo então um outro grupo de compostos orgânicos que são tão importantes quanto os que nós já estudamos, que são as proteínas, tá? A quantidade de músculos que nós temos, gente, com o avançar dos anos, vai diminuindo. Então, uma das recomendações é que as pessoas façam uma dieta com alto teor proteico, né? Para tentar compensar essa perda muscular. Por quê, gente? Porque as proteínas, elas são essenciais para recuperação, reparação e construção de tecidos, ok? Além disso, as proteínas formam pele, cabelo, ossos, unhas, músculos, tendões, cartilagens, formam várias estruturas importantes no nosso corpo. E elas também ajudam a manter as funções normais do nosso sistema imunológico, o que é de extrema importância nessa nossa atual conjectura. Tudo isso é função de proteína e a gente vai entender um pouquinho mais sobre elas nessa semana, tá bem? Vem comigo, gente! Ok, então proteínas, gente, são compostos orgânicos mais abundantes no nosso organismo e elas são formadas pela união de vários aminoácidos entre si, ok? Formando aí moléculas muito grandes, por isso, inclusive, elas são chamadas de macromoléculas e elas podem exercer várias funções importantes no nosso organismo. Aqui vocês têm na imagem algumas funções, nesse quadro, algumas funções que elas podem exercer, tá? Por exemplo, gente, nós sabemos que as proteínas, elas têm uma função plástica, né? Uma função estrutural importante no nosso organismo, com o colágeno, por exemplo. O colágeno, ele faz parte aí dos ossos, dos tendões, das cartilagens, e esse colágeno pode formar e pode constituir uma parte significativa do percentual total de proteínas que nós temos no corpo. Outras funções que elas podem exercer é a de defesa orgânica, né? Na verdade, a gente sabe que tem os anticorpos, as imunoglobulinas, que protegem nosso corpo contra a ação de agentes invasores. Temos proteínas que exercem o papel, que realizam o transporte de gases respiratórios no nosso sangue, tá? A hemoglobina vai transportar o oxigênio no sangue, entre outros gases, tá? Mas o oxigênio é o principal. Temos proteínas, gente, que participam da coagulação do sangue. Se a gente se corta para estancar uma hemorragia, para parar um sangramento, a gente vai precisar aí da ação de várias proteínas, tá? Temos proteínas, gente, que funcionam como catalisadoras. Elas aceleram muito a velocidade das reações químicas, são conhecidas como enzimas, ok? E elas são tão importantes que a gente vai ter uma aula só para falar sobre elas na próxima semana, tá? Temos proteínas contráteis, actina, miosina, que são aí responsáveis pelos nossos movimentos, né, lá nos músculos. Enfim, gente, as proteínas, como eu comentei já anteriormente, elas são realmente muito importantes. Mas elas são formadas de quê? Nós dizemos que as proteínas são polímeros de aminoácidos, tá? Elas são, então, como eu tinha falado, né, os aminoácidos são como se fossem tijolinhos de construção das proteínas, certo? Nós temos, gente, 20 tipos de aminoácidos diferentes, tá? Na verdade, existe um número muito maior de aminoácidos, mas os que compõem as proteínas, gente, são apenas 20 tipos diferentes, tá? Vocês imaginem que com esses 20 tipos diferentes, a gente consegue formar aí uma infinidade de proteínas, tá? Como é que isso é possível, né, gente? Vamos pensar assim, ó, comparar com o jogo Lego, né? Aqueles jogos de Lego, a gente tem lá, se a gente tiver 20 peças diferentes e tiver um grande número de cada uma dessas peças, a gente pode criar aí uma infinidade de formas diferentes, beleza? Da mesma forma funciona com os aminoácidos. São 20 tipos diferentes, mas a gente pode criar aí várias possibilidades entre eles, tá? Por quê? Porque as proteínas, elas podem variar de uma para outra no número de aminoácidos, nos tipos de aminoácidos e na ordem com que esses aminoácidos estão dispostos na proteína, e a gente vai ver isso mais tarde, tá bem? Cada aminoácido, gente, tem na sua composição química essa estrutura que vocês estão vendo aqui na tela, tá? Os 20 tipos de aminoácidos vão possuir um grupamento carboxila, que confere um caráter ácido à molécula, por isso, então, que, inclusive, elas são chamadas de aminoácidos, tá? Esse ácido vem aqui do grupamento carboxila. A gente tem o grupamento amina,
que também, ó, gente, a presença do grupamento amina e do grupamento carboxila, a presença desses dois grupamentos é o que dá nome à molécula aminoácido, beleza? Isso, molecada, os 20 tipos de aminoácidos possuem esses dois grupamentos na sua composição, tá? Além de ter, ó, quero chamar a atenção que a gente tem um carbono central sempre no aminoácido, que é chamado de carbono alfa. E todo carbono, gente, vocês já devem ter visto isso na química, o carbono é tetravalente, ele estabelece 4 ligações. A primeira ligação, então, olhem lá, acompanhem com a ponteira do mouse, a primeira ligação é aqui com o grupo carboxila, a segunda ligação é estabelecida com o grupo amina, a terceira ligação é com o átomo de hidrogênio e a quarta ligação, então, é o radical. Tá? Esse R significa radical e ele é, na verdade, uma cadeia lateral, tá? Gurizada, os 20 aminoácidos, eles têm tudo isso aqui igual. O grupo amina, o átomo de hidrogênio e o grupo carboxila é igual nos 20 tipos de aminoácidos. O que varia de um para o outro é o radical, tá? É essa cadeia lateral aqui que nós vamos ver agora, tá? Bom, nós temos então 20 tipos de aminoácidos diferentes, tá? Como vocês estão vendo nessa imagem. E esses 20 tipos de aminoácidos, gente, o que eles diferem, tá? Se vocês olharem a parte em preto aqui, com tinta preta, vocês vão perceber que isso aqui é igual nos 20 tipos de aminoácidos, que é aquela parte da molécula que nós vimos agora, tá? Que é o grupamento carboxilo, o grupamento amina e o átomo de hidrogênio. Mas as cadeias laterais, que é a parte colorida aqui, elas variam de um aminoácido para o outro, tá? E esses aminoácidos, inclusive, gente, eles são classificados de acordo com as características físico-químicas das cadeias laterais. Aminoácidos que têm cadeias laterais apolares, como são esses daqui, ó, que eu estou apontando, eles têm um comportamento hidrofóbico, são aminoácidos que não interagem com a água, tá? Aqui nesse outro canto, a gente tem aminoácidos com cadeias laterais polares, portanto, esses daqui já interagem com a água. Pessoal, uma outra classificação dos aminoácidos é essencial e natural, né? Nós temos 9 tipos de aminoácidos considerados essenciais, que são aminoácidos que o nosso organismo não fabrica e por isso a gente precisa obter esses aminoácidos de outras maneiras. Pode ser na alimentação, pode ser por suplementação, enfim, mas a gente precisa desses 9 aminoácidos na nossa dieta, tá? Precisa que eles sejam incrementados. Esses 9 aminoácidos a gente tem aqui no quadro a histidina, isoleucina, leucina, metionina, fenilalanina, triptofano, valina. Esses aminoácidos, gente, são considerados essenciais na espécie humana. E a gente tem 11 que são considerados, então, naturais, porque eles são naturalmente produzidos pelo nosso organismo, a gente não precisa repor através da alimentação. Eu quero chamar a atenção que tem 2 aminoácidos, gente, a arginina e a histidina, que tem autor que considera como sendo semi-essencial, porque são aminoácidos que são produzidos pelo nosso corpo, só que em pequenas quantidades, tá? Seria em quantidade insuficiente. Outra coisa que eu queria chamar a atenção de vocês é que esses aminoácidos que a gente está classificando aqui como essencial e natural para a espécie humana não funcionam igual para todas as espécies, tá? Os aminoácidos essenciais para uma espécie são diferentes em relação a outras espécies. Isso vai variar dependendo da espécie de animal. Aqui alguns exemplos de alimentos ricos em proteínas, gente. Nós sabemos, tá, que as carnes, de uma forma geral, ovos, leguminosas, né, e aqui vai entrar feijão, lentilha, soja, ervilha, são alimentos ricos em proteína, tem um alto teor proteico, tá? Aquelas pessoas, gente, que têm uma dieta vegetariana, que não consomem carne, muitas vezes os alunos me questionam se essas pessoas conseguem compor a sua dieta apenas com vegetais e ainda assim contemplar todos os aminoácidos essenciais para ter um desenvolvimento adequado, e a resposta é sim, galera. É possível somente
com uma dieta, né, vegetariana, a gente suprir todos os aminoácidos essenciais que o nosso organismo necessita. Um bom prato de feijão com arroz, né, um prato tipicamente brasileiro, tem todos os aminoácidos essenciais que uma pessoa necessita, tá? Para vocês terem uma ideia, gente, o feijão é um alimento um dos alimentos mais completos em termos de aminoácidos essenciais, tá? Ele tem aí, se eu não me engano, 7 dos 9 aminoácidos essenciais e os 2 que faltam, por acaso, estão no arroz. Tá? Então, nada melhor que um bom prato de arroz e feijão para a gente ter todos os aminoácidos essenciais que o nosso corpo precisa. Beleza? Aqui, gente, eu quero mostrar para vocês, então, como é que ocorre a ligação, tá? Dessas moléculas, como é que essas moléculas se ligam entre si, tá? Então, essa é bem importante, assim, que vocês entendam que, na verdade, os aminoácidos, eles são ligados entre si através de ligações peptídicas, tá? Então, um aminoácido se une ao outro por ligações peptídicas. E essa ligação peptídica, gente, se eu observar aqui na tela, ó, eu tenho aqui o aminoácido 1 e o aminoácido 2. Aqui eu tenho o grupamento amina de um aminoácido, o grupamento amina do outro, eu tenho o grupamento carboxila de um e o grupamento carboxila de outro, tá? Sempre que eu for fazer uma ligação peptídica, eu vou unir a carboxila de um aminoácido com a amina do outro aminoácido. E nessa reação, gente, ó, quando eu vou uni-los, tá? Unir 2 aminoácidos, vai sair aqui do grupamento carboxila um átomo de oxigênio e um átomo de hidrogênio, tá? A gente chama OH de uma hidroxila, tá? Aqui haverá perda de uma hidroxila. E no grupamento amina, haverá a perda de um átomo de hidrogênio. Então, se a gente olhar aqui, ó, o que está saindo dessa reação, nós vamos ver que, na verdade, está saindo H2O. Ou seja, cada vez que eu fizer uma ligação peptídica, haverá perda de uma molécula de H2O, ou seja, uma molécula de água, tá? Haverá sempre a perda de uma molécula de água cada vez que eu juntar 2 aminoácidos entre si e estabelecer entre eles uma ligação peptídica, tá? Quando eu uno 2 aminoácidos entre si, eu tenho um dipeptídeo, di de 2, beleza? Se eu unir 3 aminoácidos, eu tenho um tripeptídeo. Se eu unir vários aminoácidos entre si, eu vou ter um polipeptídeo, certo? Cuidado que polipeptídeo não é necessariamente sinônimo de proteína, tá? Por que não é necessariamente sinônimo? Depende do número de aminoácidos que constituem esse polipeptídeo, certo? Então, fiquem ligados. Pessoal, eu queria mostrar para vocês, então, como é que se formam essas ligações peptídicas. Aqui nessa imagem, sempre que eu unir 2 aminoácidos entre si, haverá perda de uma molécula de água, certo? Cada ligação peptídica que é feita, ela libera, então, uma molécula de água. Aqui eu tenho a carboxila de um aminoácido, a amina... Desculpa, vamos começar de novo aqui, vamos esperar retomar. Então, eu tenho 2 aminoácidos. Primeiro, está ilustrando aqui a carboxila de um, a amina do outro, e justamente entre a carboxila e a amina haverá a formação de uma ligação peptídica. Certo, gente? Até agora, gente, nós vimos então como os aminoácidos se unem entre si para formar as proteínas. Mas se eu quiser quebrar uma proteína, gente, em que circunstância eu posso querer quebrar uma proteína? Quando, por exemplo, nós nos alimentamos. Essas proteínas, lá no nosso trato gastrointestinal, elas precisam ser quebradas, precisam ser digeridas, ok? E neste caso, gente, vai ocorrer as chamadas reações de hidrólise. A gente vai, então, adicionar a água. O que é hidrólise? Hidrólise, hidro é água, lise é quebra. Então, é a quebra das proteínas na presença de água, certo? Então, esse é o processo exatamente oposto ao que a gente estava vendo, tá? Então, eu posso fazer reações de síntese por desidratação para formar as ligações peptídicas, e eu posso fazer o oposto. Quando eu quero quebrar uma proteína, eu vou, então, fazer reações de hidrólise, certo?
Gente, uma dúvida que... dúvida não, perdão. Uma pergunta que nós fizemos durante a aula foi quantas ligações peptídicas terá uma proteína com 500 aminoácidos. E aí eu compartilhei com vocês que se eu quiser saber o número de aminoácidos de uma proteína, basta eu pegar o número de ligações peptídicas e somar mais um. Da mesma forma, se eu quiser saber o número de ligações peptídicas, basta eu pegar o número de aminoácidos e subtrair um, tá? Então, se eu tenho uma proteína de 500 aminoácidos, 500 menos 1 é uma proteína que terá 499 ligações peptídicas. Beleza? Nós chegamos a comentar, gente, com as peças, vou mostrar aqui rapidamente. Se eu tiver 3 aminoácidos aqui representados por esses barris, ok? E eu estabeleço, então, ligações peptídicas entre eles. Apesar de eu ter 3 aminoácidos, eu vou ter apenas 2 ligações peptídicas. Então, eu sempre pego o número de aminoácidos e subtraio 1 para saber quantas ligações peptídicas eu vou ter. Beleza, gente? Esse é um tipo de questão que já caiu aí em avaliações externas. É importante que vocês fiquem atentos, porque realmente é muito simples, tá? Bom, as proteínas, elas podem ser classificadas em 2 grandes grupos, as proteínas simples e as proteínas conjugadas, tá? As simples, gente, como já diz o nome, são proteínas formadas apenas por aminoácidos, é só proteína mesmo, tá? As conjugadas, também chamadas de complexas, são aquelas que, além da parte proteica, além dos aminoácidos, elas vão ter uma substância diferente fazendo parte da sua composição. Tá? Essa substância diferente, ela recebe o nome de grupo prostético, certo? Vou dar um exemplo clássico para vocês, que é a tal da hemoglobina. A hemoglobina é uma proteína presente que dá essa cor vermelha no sangue, né? Ela tá lá no glóbulo vermelho, na hemácia, e ela, então, é responsável por transportar o oxigênio no sangue. Essa proteína, gente, ela é formada por cadeias, né, compostas de aminoácidos, mas além disso, ela tem na sua composição, na sua constituição, um grupo M, que é o grupo prostético, com íons de ferro, né? Então, há a presença de uma substância diferente, além dos aminoácidos, que são os íons de ferro, certo? Nesse caso, o ferro constitui o grupo prostético. E ela é considerada uma proteína complexa, tá? Uma proteína conjugada. A gente pode ter proteínas que se associam com glicídios, formando glicoproteínas. A gente pode ter proteínas que se associam com lipídios, formando as lipoproteínas, tá, gente? Então, a gente pode ter proteínas associadas com ácidos nucleicos, formando nucleoproteínas. Tudo isso são exemplos de proteínas conjugadas. O que distingue uma proteína da outra, nós já falamos, né? Que eram 3 coisas. É o número de aminoácidos, são os tipos de aminoácidos e a sequência, a ordem com que eles estão dispostos, tá? Vamos começar, gente. Aqui tem uma imagem que ajuda muito a entender isso, tá? Quando nós falamos em número de aminoácidos, nós estamos nos referindo aqui a proteínas que variam, né? Tem proteínas pequenininhas, como a insulina, que tem 51 aminoácidos. Ou a gente tem, por exemplo, a hemoglobina, que tem 574 aminoácidos, né? Proteínas de tamanhos diferentes, com número de aminoácidos bem diferentes, tá? A gente pode ter também, gurizada, variações quanto aos tipos de aminoácidos, tá? A gente pode ter proteína aí, sei lá, com triptofano, prolina, valina, né? São alguns tipos de aminoácidos. Outra proteína pode ter fenilalanina, ácido glutâmico, lisina, leucina. Então, pode ter diferentes tipos de aminoácidos nas proteínas. Essa é uma outra diferença entre elas, tá? E uma terceira diferença, então, é a ordem com que esses aminoácidos estão dispostos. Para vocês terem uma ideia, gente, se eu tiver, aqui está mostrando bem nessa imagem, se eu tiver 2 proteínas e as duas com o mesmo número de aminoácidos e os mesmos tipos de aminoácidos, se eu mudar a posição de um deles, gente, se eu mudar a posição de apenas um desses aminoácidos, eu já tenho uma proteína diferente. Ou essa proteína perde a função, ou essa proteína passa a ter outra função, tá? Se eu mudar
a posição de apenas um deles, ok? Então, eles precisam estar numa determinada ordem. Ou se eu trocar a posição, ou se eu trocar o aminoácido, tá? Eu posso ter, então, proteínas diferentes, ok? Ou essa proteína pode perder a sua função biológica. Eu queria mostrar um exemplo para vocês de uma doença genética chamada anemia falciforme, tá? Onde acontece isso, tá? Aqui no DNA há uma mutação, certo? E o que acontece? Eu posso ter, gente, na proteína normal e na proteína de uma pessoa com anemia falciforme. Vocês percebem aqui nessa imagem, ó, que os aminoácidos são os mesmos, ó, valina, histidina, leucina, tirosina, prolina, só que aqui no ácido glutâmico, ó, ocorreu a substituição por um outro aminoácido, tá? Aqui houve uma troca só desse aminoácido, gente. O ácido glutâmico foi trocado por uma valina. E isso faz com que as hemácias passem a apresentar uma deformidade, tá? Aqui eu tenho uma situação de uma hemácia normal, arredondada, com parede elástica, e aqui eu tenho, então, uma hemácia que passa a apresentar um formato de foice, tá? E a parede também fica endurecida, o que dificulta bastante a passagem do sangue, principalmente em vasos de menor calibre, tá? E isso também, como o fluxo de sangue não acontece nesses vasos de pequeno calibre normalmente, né? Isso termina afetando a oxigenação dos tecidos. Tá bem, galera? Então, aqui mostra bem, ó, vasos de pequeno calibre, a gente pode ter aí uma dificuldade, então, no fluxo, na passagem do sangue. Certo? Não confundam, gente, a anemia falciforme, que é uma doença genética, com a anemia ferropênica, ou aquela anemia ferropriva, né? Que é por questões de falta de ingestão de ferro em quantidade adequada, tá? Por problemas nutricionais, que são coisas diferentes, certo? Também é anemia, mas são anemias diferentes. Tá ok, gente? Nós vamos continuar, então, a nossa conversa sobre proteínas na parte 2. Eu espero vocês lá, tá, galera? Valeu, gente!